A doutrina espírita apenas pegou estes ensinos e essa lei, compreendendo a sua lógica e estudou, debruçou-se sobre ela, de tal forma que construiu sobre ela, então, assim, os seus pilares. Por isso, muitas pessoas erroneamente dizem assim, eu gosto da doutrina espírita, mas esse negócio de reencarnação, isso daí não entra muito, não. Na verdade, doutrina espírita sem lei de reencarnação não existe, porque com a doutrina espírita a gente vai compreendendo que a doutrina das preexistências e das reencarnações, como diz Leon Denis, com elas tudo se liga, se esclarece e compreende. A justiça divina se patenteia, a harmonia se estabelece no universo e no destino. A gente vai compreender que não existe justiça divina, de fato, sem a lei de reencarnação. Sem essa segunda oportunidade, ou terceira, ou quarta, inúmeras oportunidades que nos são ofertadas pelo nosso Criador para que a gente, então, se harmonize com a lei, se reajuste. Criados simples e ignorantes, é compreensível que o nosso processo de crescimento, de evolução, de aprimoramento, seja muito em cima de erros, de equívocos, porque vamos muito trabalhando em tentativas, né? Tentativas de acertos, e como ainda muito infantis, no estado mais primitivo, nós vamos errando mais do que acertando. Eu me refiro aqui, os espíritos imortais que somos. Então, na nossa trajetória evolutiva, há muito mais erro do que acerto. Mas, à medida que a gente vai expandindo a consciência e aprimorando o nosso entendimento, a nossa condição de racionalidade, aprimorando as nossas escolhas, nós vamos acertando mais do que erramos. Mas, nesse processo, quantos equívocos já não cometemos? E como é importante para nós essa oportunidade, a segunda chance, vamos dizer assim, né? Essa oportunidade que nos é ofertada por Deus através da lei de reencarnação. Eu me recordo, certa feita, uma colega de trabalho que não era espírita e era avessa à doutrina espírita. Ela, então, com certo azedume, voltou-se para nós certa vez e disse assim: eu acho uma falta de criatividade tamanha de Deus criar esse negócio de reencarnação, que as pessoas se reencontram, retornam às mesmas famílias, aos mesmos grupos. É uma falta de criatividade de Deus. E aí, então, respirei fundo. Mentalmente, eu disse: vamos comigo, Jesus, me ajuda aqui a trazer luz sobre isso que a nossa irmã está falando. E eu disse para ela: pois é, já eu acho o contrário, porque você imagine que na sua trajetória, ainda, por exemplo, na adolescência, na fase da juventude, quantos erros a gente não comete. Imagine que a gente cometa uma injustiça, cometa um erro com alguém e machuque aquela pessoa profundamente. E, por conta daquela situação criada, nossos caminhos se distanciem e, então, mais na frente, já mais amadurecidos, a gente se dê conta da grande besteira que fez e a gente sinta vontade de reencontrar aquela pessoa, de conversar com ela, de nos explicar, de pedir desculpas, pedir perdão. Dependendo de como a consciência desperta, às vezes é o perdão mesmo que a gente precisa pedir ao outro. E aí eu disse para ela: e se você procura essa pessoa e descobre que ela já desencarnou, que ela não está mais aqui, nossa, como vai ser frustrante, como vai ser difícil lidar com essa situação.
Você vai dar, a partir daí, você vai tentar se harmonizar com as outras pessoas, ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, vai errar com outras tantas, vai pedir perdão, vai pedir desculpas, mas esse perdão vai ficar faltando. A consciência vai lhe cobrar. E aí eu respirei e disse para ela, mas Deus é tão criativo que Ele vai permitir que retornem você e essa outra pessoa numa próxima existência, talvez dentro do lar, talvez num grupo de amigos, para desfazerem as arestas e você finalmente ter a oportunidade de pedir perdão. Ela olhou para mim, fez um muxoxo e saiu. Mas eu sei que aquela reflexão ficou ali, no seu inconsciente, talvez, ficou ali. E ela provavelmente deve ter hoje, já mais amadurecida, um outro pensamento. Talvez, pelo menos, o pensamento de respeito. Porque, na verdade, a lei de reencarnação não é aceita por todo mundo, embora seja um conhecimento antigo. Mas, independente de acreditar ou não, conhecer ou não, é uma das leis naturais, é uma das leis divinas que regem a nossa vida e a vida em todo o universo. Então vamos ver que as obras de Deus se manifestam no cumprimento dessa lei, como nos diz Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Ele faz um estudo bem interessante sobre a reencarnação. A lei de justiça, lei de amor, lei que corrige o pecador, agora ou mais tarde, concedendo-lhe sucessivas moratórias, quantas se façam necessárias. Todas estão também sendo regidas pela lei de reencarnação. E aí nós vamos compreender com a doutrina espírita que essa dinâmica divina criada a partir dessa lei é uma dinâmica que permite que nós avancemos no nosso processo evolutivo, adquirindo conhecimento, adquirindo aprendizado e também nos relacionando melhor uns com os outros. Então, dentro do lar, muitas vezes, é esse espaço escolhido, reservado, para que os seres se reencontrem. Também vamos encontrar, por exemplo, isso daí a ciência vastamente já nos mostra, já nos aponta, o caso daquelas criaturas que desde pequenininhas já trazem seus pendores, já trazem conhecimentos vastos, já trazem, por exemplo, aquela aptidão voltada para a cultura que a gente muitas vezes fica pensando assim. Até pouco tempo se falava nos gênios, eram gênios. Eram criaturas que eram diferentes, o seu QI era diferente da normalidade, da maioria. Hoje, com a doutrina espírita, já avançamos nesse entendimento, porque lá na Gênese, Allan Kardec vai falar da geração nova. E hoje a própria ciência já vem estudando essa geração que traz um conhecimento vastíssimo. Conhecimento, às vezes, que nós nem alcançamos ainda. Que o diga aqueles que estão ainda, né, os do século passado, que estão ainda ali se arrastando ou lidando, bem ou mal, com a tecnologia, com a informática, e crianças novinhas, pequenininhas, já em tenra idade, dando um show de lidar com essa tecnologia. Ontem mesmo eu falava para uma colega de um rapazinho, um jovem de 16 anos, que vem trabalhando já desde um bom tempo e vem, inclusive, ganhando dinheiro já, a família se mantendo com palestras e com orientações da tecnologia dos celulares. Ele transforma aquilo dali, ele entende, ele pesquisa cada um daqueles celulares, daqueles modelos, e ele transforma aquilo dali na sua linguagem de criança, na sua linguagem simples. Então, através do blog, através das palestras, ele vai orientando as pessoas.
E a gente vai vendo que cada vez mais frequente está se tornando a presença desses espíritos entre nós. Não há privilégios na criação divina. Não existe aquele que é preferido e aquele que é preterido. Então, sem a lei de reencarnação, nós então teríamos um Deus injusto, que escolhe uns para serem os privilegiados, aqueles que têm mais conhecimento, que têm uma inteligência rápida, aguçada, outros que são mais lentos no raciocínio, outros que nem conseguem ler, nem compreender, outros que trazem distúrbios mentais, sem falar nas questões da deformidade física. Também vamos observar aí as questões sociais, uns que nascem em berço de ouro e outros que nascem nas grandes dificuldades, em situação de profunda vulnerabilidade social. Então, a gente vai se perguntar, o que é que promove tudo isso? A lei de reencarnação. Por isso que a gente gosta de dizer assim, que esses questionamentos existenciais, a doutrina espírita explica. Então, antes de refutá-la, vamos estudar, vamos aproveitar esse conteúdo para nos informar e poder, assim, nos instruir mais, ajudar aqueles que vêm em nosso redor, à nossa volta, estão sob nossa guarda, e instruir também aqueles que ainda não despertaram para a grande contribuição dessa doutrina. E uma das grandes contribuições da doutrina espírita, através da lei de reencarnação, que eu gosto sempre de frisar, é a contribuição de nos fazer compreender o mecanismo da vida, a dinâmica das relações interpessoais, e especialmente a dinâmica dentro da família, dentro do lar. Aí a gente vai entender, então, que quando se fala, como diz aqui Martins Peralva, quando se fala ou escreve sobre reencarnação, é imperioso que se pense em cultura, porque sem a repetição de experiências, dezenas, centenas de vezes, os primeiros homens seriam ainda uns brutos, uns selvagens. Como aprenderam? Com quem aprenderam? Diz ele, com o Espiritismo. Quem prega e difunde o intercâmbio espiritual, entre os homens e entre os mundos moradas do Pai, não é difícil compreendermos como e com quem aprenderam os primeiros homens, os terrícolas. Nós hoje somos digamos assim, a continuidade do aprendizado dos primeiros homens que chegaram à Terra. E essa continuidade de experiências faz com que hoje nós consigamos acompanhar a evolução, senão, e outra coisa, consigamos ser os atores dessa própria evolução na ciência, na tecnologia. Senão estaríamos a toda geração iniciando ainda a descoberta da roda. Se não tivéssemos a lei de reencarnação nos permitindo retornar e retornar e retornar tantas e quantas vezes forem necessárias para aprimorar o nosso conhecimento, nossa inteligência, nossa intelectualidade, mas especialmente para nos aprimorar moralmente. Aí, então, Martins Peralva faz um estudo interessante e ele diz assim, às vezes a gente não dá o valor necessário à reencarnação. E a gente, numa existência, malbarata o tempo, as oportunidades, outros decidem sair de cena antes do tempo previsto, exatamente por não darem a devida importância. E ele vai fazendo um estudo dizendo que é um trabalhão tão grande, são diversos fatores que contribuem para as variedades de providências que são necessárias para
o processo reencarnatório, um planejamento reencarnatório, a doutrina espírita nos vai mostrar que existem reencarnações diferentes, digamos assim, para aquelas criaturas, aqueles espíritos mais endurecidos, mais voltados para a prática do mal, eles não têm muita participação no seu planejamento. É o que nós chamamos de reencarnação compulsória, pela necessidade de aprimoramento daquele ser e muitas vezes de retorno mais rápido àquele grupo que ele causou danos, que gerou dificuldades, ele retorna sem muita preparação, mas pela necessidade mesmo. Mas a grande maioria dos seres que reencarnam na Terra hoje passam por um processo de planejamento bastante vasto e trabalhoso no plano espiritual, né? Então, várias situações vão ser observadas nas colônias em que se encontrem o período de reencarnação e vai ajudar também nesse processo. Aí, a importância da gente saber que nem todos vão ter esse tratamento, nem essa oportunidade, mas aqueles que tiverem um grau evolutivo, um grau de espiritualidade um pouco maior. Vai se observar também o ambiente em que essa criatura vai retornar. Mais especialmente, nessa observação do ambiente, observa-se as pessoas que ele precisa reencontrar. Daí a importância da gente fazer esse estudo, fazer essa análise da reencarnação com o foco na família. Porque é dentro do lar que vão se encontrar aquelas criaturas comprometidas ou aquelas criaturas que vão se auxiliar ao longo do processo. Então, nós sempre encontramos, se observarmos direitinho, dentro ali da dinâmica familiar, aquela pessoa que tem mais afinidade com a gente, né? Sempre há um filho com um dos pais ali, que é aquele suporte, é aquela pessoa quem vai dar para o pai ou a mãe o suporte emocional de que ele necessite para reencontrar os seres a quem magoou ou que estão retornando ali para lhe pedir perdão. Vai também ser levado em conta, nesse planejamento, as necessidades orgânicas desse ser reencarnante. Necessidades orgânicas, como se um espírito está voltando, mas ele vai mergulhar, digamos assim, num corpo de carne, numa estrutura carnal. E essa estrutura vai trazer para ele os elementos de que ele necessita, primeiramente para o seu processo evolutivo, para a sua regeneração. Então, aquele que, por exemplo, utilizou a mente, utilizou a inteligência para promover a discórdia, para promover o mal, é natural que ele tenha a necessidade, às vezes ele próprio solicita, vir com alguma deficiência mental, com alguma limitação mental, para que não faça mais uso da aparelhagem psicológica de forma equivocada. Assim vai se dar com aquele que usou os olhos, digamos assim, né, o magnetismo que nós exprimimos através dos olhos, através do nosso ser. Aqueles que se utilizaram equivocadamente das mãos, das pernas. Lembra daquela história, né, que Jesus já alertava Pedro, alertando assim toda a humanidade, né, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou então antes, lá na lei mosaica, que falava de se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Então, da mesma forma que nós utilizarmos para o mal ou para o bem aquele órgão, nós vamos ter uma consequência nisso daí. Isso também vai entrar nesse planejamento reencarnatório. Então, as deformidades físicas, as limitações físicas também vão ser estudadas aí.
A natureza das provas que aquela criatura vai realizar, que ela vem ali comprometida, ou com aquele grupo familiar, ou no meio social em que se encontra, ou numa determinada área, na ciência, na medicina, na cultura, enfim. Ali sempre, quando nós reencarnamos, há sempre um propósito, além do propósito primeiro da regeneração do próprio ser, da sua reestruturação moral e espiritual, também há um outro propósito que é da contribuição para o progresso da humanidade. Então, a criatura vem ali já com algumas tendências, algumas possibilidades. Lógico que, de posse do nosso livre-arbítrio, algumas vezes a gente vem com esse propósito, o espírito reencarna com um propósito mais edificante, mas no desenvolver aqui dessa tarefa, ele próprio não consegue levar adiante e falha mais uma vez. Para isso, há toda uma equipe de amigos espirituais que intercedem por ele, que o ajudam nesse processo, inclusive fortalecendo no retorno à experiência carnal. Porque nos dizem os espíritos que, para aquelas criaturas que estão retornando, ao contrário do que ocorre na desencarnação, a reencarnação é um processo mais difícil para o espírito. Quando alguém desencarna, algum ente familiar nosso, algum ente querido desencarna, nós ficamos aqui na saudade, no apego, no sofrimento, no choro tamanho. Mas para o espírito é uma experiência boa, não é uma experiência ruim, porque ele se liberta do corpo físico e das provas que ele aqui veio realizar. Então, é um momento de libertação. Nós, por compreendermos ainda muito pouco, e exatamente por conta do apego que ainda cultivamos muito, as pessoas mesmo e as dinâmicas que nós criamos, as relações que nós criamos com elas, nós temos essa dificuldade, mas para o espírito é um momento de libertação. Já o retorno à carne é um momento de profunda reflexão, de angústias para alguns. Aqueles que vêm mais comprometidos se sentem, digamos assim, mais angustiados, porque eles traçam, junto com a espiritualidade maior, junto com os engenheiros das colônias espirituais, desses departamentos de regeneração, eles traçam todo um planejamento, mas eles não têm a certeza absoluta de que aquele plano vai ser conseguido, eles vão conseguir levar a termo, cumprir tudo que ali está, exatamente pelas dificuldades que nós trazemos. Muitos irmãos, a gente vê isso lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz, muitos irmãos até já são trabalhadores de muitos tempos no plano espiritual, mas nesse processo do retorno, por terem um ponto, talvez, ou um compromisso, um comprometimento lá com alguém, eles ficam, então, temerosos do que vão encontrar. E aí, nesse processo, eles, então, desenvolvem, segundo o estudo do nosso irmão, Martins Peralva, em 3 fases, esse trabalho do planejamento reencarnatório. A primeira fase começa com a intercessão dos benfeitores. É aquela pessoa que, como eu falava há pouco, nesse caso do Sigismundo, que é contada lá a história dele em Missionários da Luz, aquela pessoa que tem já os seus méritos, mas tem um ponto lá, tem algo em aberto na sua história de espírito, numa vivência lá atrás, que ele precisa se reharmonizar. Se reharmonizar, sim, com o que será o seu futuro pai.
Então, ele conta com a intercessão dos amigos espirituais, que vão ajudá-lo nesse processo. Essa preparação também, essa intercessão também acontece de forma a prepará-lo psicologicamente. Os amigos fortalecê-lo para que ele se torne mais confiante, tenha novos ânimos e, às vezes, até se comprometem com ele em acompanhá-lo no seu período aqui na Terra, como um amigo espiritual, como o seu mentor espiritual, que estará ali sempre por perto, lhe trazendo as boas intuições. Às vezes, alguns até reencarnam mais na frente para poder dar esse suporte mais de perto. E outros até se comprometem a ser o pai, a mãe, né? No caso de Sigismundo, por exemplo, os amigos espirituais, e aí André Luiz acompanha essa equipe, começam a interceder junto à família, porque numa existência mais atrás, ele causou danos a o que será agora o seu pai, e esse não quer recebê-lo. Embora, quando tenha retornado à carne, ele se comprometeu em receber, nesse momento, ele não está mais disposto. Então, durante o sono, há todo um processo ali de preparação, os amigos espirituais fazendo o encontro desses dois seres, intercedendo ali, sendo mediadores de um diálogo para que eles aceitem e que o Sigismundo possa, então, fazer aí a sua retomada à existência na carne como filho desse Senhor. Ele faz uso, a espiritualidade faz uso aí, por exemplo, na dinâmica familiar do evangelho no lar, na orientação, até se utilizando da criancinha, que já de pouca idade, acho que 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ali pode, dizendo algumas palavras sob a orientação dos amigos espirituais, pode ir ajudando a amolecer aquele coração, enfim. Todo esse processo, ele acontece na primeira fase, e também um plano espiritual reencarnatório é realizado ali. Ainda há a segunda fase, que é quando eles, então, começam a preparar o organismo desses dois seres e dos ambientes em que eles se encontram. Aquele que está no plano espiritual começa, então, a trabalhar no processo de miniaturização do ser, que é do perispírito, que é quando ele começa a tomar a forma, o perispírito vai deixando alguns elementos naquele ambiente espiritual em que ele se encontra e adquirindo alguns elementos daquele ambiente do lar em que ele vai reencarnar. Nessa terceira e última fase, dá-se por fato a miniaturização desse ser. Aqueles que são ainda pouco evoluídos, eles rapidamente são acoplados ao corpo da mãe e vão ali, num processo mais estreito, vão desenvolvendo-se perispiritualmente junto com aquele corpo que está se desenvolvendo no corpo físico, no útero da mãe. Aqueles que já são mais evoluídos, eles não precisam ficar ali o tempo todo. A gente vai ver, por exemplo, no livro Maria de Nazaré, de autoria do Espírito Miramês, quando ele conta a reencarnação de Maria, o retorno de Maria à carne para poder viabilizar a vinda de Jesus ao planeta Terra. E ele diz que, assim, já um espírito de escola, já um espírito bastante comprometido com o bem, e então ela pede autorização e ela decide,
não se vincular de imediato com o corpo físico da mãe, mas naquele período, pelo contrário, ela está trabalhando, enquanto o corpo vai se desenvolvendo ali no útero da mãe, ela está trabalhando com as equipes espirituais, limpando a atmosfera fluídica daquela região para que Jesus possa retornar à carne e assim ser recepcionado da melhor forma e ter condições de desenvolver a tarefa que ele vai fazer. Então, aí a gente vê que não há essa obrigatoriedade, mas há uma ligação fluídica, há uma visitação a esses que serão os futuros pais, há todo um processo de aproximação desses seres. A gente vai ver lá, por exemplo, no livro Transição Planetária, com Manuel Filomeno de Miranda, quando ele conta o caso de um espírito de um planeta bem mais evoluído do que o nosso, que vai reencarnar numa família que mora numa favela do Rio de Janeiro. E ele vem com um propósito, ele não tem uma ligação específica com aquela família, mas é um missionário, ele vem com um propósito de transformar aquela região em que ele vai ser inserido e trazer benefícios, além de também envolver as pessoas daquela área para o seu aprimoramento e a melhoria deles enquanto comunidade, enquanto coletividade. E aí, Manuel Filomeno de Miranda fala do momento em que esse espírito vem conhecer os seus futuros pais terrenos, que é no momento do sono deles. Esses irmãos são distanciados do corpo físico para encontrar ali sob o auxílio da espiritualidade amiga. E esse espírito reverencia seus futuros pais e agradece a eles pela tarefa que eles vão desenvolver, recebendo ali como filho, né? Dessa forma, ele com certeza vai poder desenvolver um bom trabalho junto a essa família. Então, a gente vai ver que no processo reencarnatório, o que dificulta muitas vezes é que todas as tendências e as características que aquele espírito tem, elas virão junto com ele. Ninguém se torna melhor porque desencarnou e ninguém se torna melhor porque está retornando à Terra. Somos o espírito com a conquista moral, intelectual que nós tivermos realizado. Então, muitas vezes, essas tendências que retornam do passado, quando na carne, começam a sobrepujar o planejamento ou o propósito daquele espírito. Então, por isso, é necessário que haja toda essa preparação para que ele consiga ter firmeza de vontade e ter condições, o apoio ali naquele ambiente que ele necessita. Nos diz Joana de Ângeles, no livro SOS Família, a reencarnação, sem dúvida, é valioso método educativo de que se utiliza a vida a fim de proporcionar os meios de crescimento, desenvolvimento de aptidões e sabedoria ao espírito que engatinha rumo da sua finalidade grandiosa. Como criatura nenhuma se realiza em isolamento, a sociedade se torna, como a própria pessoa, educadora por excelência, em razão de propiciar exemplos que se fazem automaticamente imitados, impregnando aqueles que lhes sofrem a influência imediata ou imediatamente. Aí a gente vai ver como é importante essa preparação dentro do lar para recepcionar esse ser. Porque ele traz tendências. Podem ser tendências boas, mas podem ser tendências ruins. A doutrina espírita dá um suporte muito grande aos pais quando ela nos alerta sobre a realidade daquele ser, que na verdade não é uma vida que se inicia com a vida física, não é um espírito criado para aquele corpo, mas um corpo que foi gerado para
recepcionar aquele espírito que já existe há um bom tempo, que já tem uma bagagem vasta de conhecimento, de vivências, e como a gente falou, nós erramos mais do que acertamos vindo do nosso estado primitivo para cá, então, com certeza, também tem uma grande soma de equívocos e alguns compromissos a realizar aqui, a dissolvê-los. Então, vai precisar do apoio de todos que aqui se encontram, especialmente daquele pequeno núcleo. Joana nos diz que a casa é só a estrutura física, é só a argamassa, os tijolos, a cobertura, mas o lar são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem aqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Então, é contando com essa dinâmica, especialmente de dedicação, de silêncio, de zelo, os cuidados maternos, as orientações paternas, e, acima de tudo, o exemplo que aquela criatura vai ali formando desde pequenininho aquele chão seguro para ele se desenvolver e para resolver, realizar as tarefas que ele veio realizar. Se ele retorna e não encontra esse ambiente preparado, será muito mais difícil. Da mesma forma, aqueles que se comprometem em receber aquele ser, assumem, primeiro para com a espiritualidade, segundo para com aquele ser e depois para consigo próprios, o compromisso de acolher aquele Filho de Deus como hóspede que chega à sua casa e que deve e merece ser bem recebido. No livro Memórias de um Suicida, o amigo espiritual ali, ele vai orientando Camilo Castelo Branco, aliás, lá, Camilo Cândido Botelho, né, o personagem, é o pseudônimo que ele utiliza, orientando, por exemplo, sobre a importância de nós criarmos aqui na Terra a afetividade e esses laços de afetividade com aqueles com quem a gente se relaciona, porque vamos precisar muito desses corações amorosos que nos irão acolher de uma próxima oportunidade. Ele ali naquela obra diz, inclusive, que a grande dificuldade para aquelas criaturas que saem da experiência da carne através das vias ilusórias do suicídio é exatamente encontrar um coração prestimoso que acolha aquele ser. Porque com a experiência do suicídio, ele cria para si uma energia tão pesada, tão grosseira, que às vezes, aproximando-se do seu lar ou daqueles entes queridos, ele gera um desequilíbrio tão grande que pode levar outro em mais sensível ali dentro daquela família a cometer o mesmo erro. Então, normalmente são criaturas levadas para outros núcleos familiares e contam exatamente com essas almas prestimosas, amorosas, que se permitem acolher aquele ser para o seu reajustamento com a lei. A família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. É o que nos diz Joana de Ângeles no livro SOS Família. Ela diz, inclusive, que a família é o laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade. E lembra, a felicidade que não é deste mundo, mas que é aqui que a gente começa a construí-la. Então, vamos compreender com a doutrina espírita que é nesse cadinho familiar que nós somos convidados a realizar as grandes transformações dentro de nós.
nesse processo de burilamento interior, de regeneração de nós mesmos, eles são os elementos principais, os elementos necessários, os nossos familiares. É aquele pai difícil, é aquela mãe autoritária, é aquele filho negligente, é aquele filho que tem uma tendência muito grande para a criminalidade, tem uma tendência muito grande para a mentira. E é observando desde pequenininho essa dinâmica e a tendência que cada um já vai demonstrando que os pais, e aí a gente faz novamente, chama a atenção, especialmente os pais espíritas, porque têm acesso a esse conhecimento, são chamados a trabalhar mais diretamente. Aqueles que não cumprirem esse papel, aqueles que negligenciarem a oportunidade que lhe é ofertada, nos dizem os amigos espirituais lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o grande sofrimento deles ao ver o filho, na fase adulta, ser um adulto desequilibrado, ser um adulto desajustado, em sofrimento, será o resultado, já será o pagamento da tarefa mal feita. Agora, aqueles que tenham feito tudo que estava ao seu alcance, que se esmeraram nos cuidados e nas orientações desse filho, mas o filho não seguiu as suas orientações, ele pode ficar tranquilo, porque ele fez o que era solicitado a ele, não só pela misericórdia divina, mas também pela própria consciência. Para que a gente não deixe tão à toa, e hoje em dia é tão importante. Por isso que eu escolhi esse tema de falar sobre a importância da reencarnação e a importância do acolhimento desse ser reencarnante dentro do lar, é que hoje em dia parece que as famílias, uma boa parte delas, assim, está muito desatenta para este compromisso, para esta tarefa que é destinada ao pai, tarefas específicas à mãe, tarefas específicas ao filho, também tarefas específicas, cada um dentro da dinâmica familiar é convidado a desenvolver um papel. E nesse trabalho constante vai desenvolvendo também os seus sentimentos, vai desenvolvendo também as tarefas que ele veio abraçar. Os filhos não são cópia xerox dos pais, como pensam alguns. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve e que estão com dívidas. Chama a atenção a Joana. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Nem é o grupo de bênção, nem o elan da desdita. Antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. No livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, se eu não me engano, é o 3º capítulo, Neio Lúcio conta que foi Jesus a primeira pessoa a estabelecer o culto do Evangelho no lar aqui na Terra. E no momento de reunião da família de Pedro, eles haviam acabado de jantar e Jesus observou que a conversação começou a desviar ali de assuntos enobrecedores. Então ele chama a atenção daquele grupo, estabelecendo um diálogo com Pedro. E ele questiona: Pedro, o que faz o pescador quando volta do mar e vai ali pegar o fruto do seu trabalho? E Pedro diz: Senhor, ele escolhe os melhores peixes, que são aqueles que vão ser levados para o comércio. Depois ele escolhe aqueles que vão ser utilizados para o consumo diário dentro do seu lar. E aqueles menores, aqueles que não servem para a alimentação ainda, eles são jogados de volta ao mar. E o oleiro, o que faz ele na execução de sua obra? Senhor, ele escolhe
o melhor barro, ele faz a selação, ele tira aqueles elementos que estão ali, que não são úteis para desenvolver um vaso, enfim, qualquer que seja a obra que ele queira fazer ali, e ele começa a amassar aquele barro, trabalhar aquele barro, vai então realizando, dando forma ao vaso e depois coloca ele no forno quente para que o barro fique duro e aquela peça fique apropriada para o uso. E quanto ao carpinteiro, questiona Jesus, o que faz ele na execução da sua obra? E aí Pedro vai dizer, ele escolhe a árvore, né, a madeira adequada, ele trabalha pega o serrote, pega a enxó e começa a trabalhar aquela peça até que ela ganha o formato que ele havia visualizado, imaginado antes. E aí então Jesus chama a todos ali presentes para essa reflexão, dizendo que é no lar que nós devemos fazer esse trabalho de selecionar o que é que deve entrar no nosso lar e o que é que não deve entrar. Quer ver um exemplo? Através da televisão, através do computador. A gente hoje vê criancinhas sendo entregues, pequenininhas ainda, entregues a ela um tablet, um computador, um celular, para que ela fique ali ocupando o seu tempo enquanto os pais se ocupam de outras coisas. Às vezes se ocupam, inclusive, de estar na internet, nas redes sociais ou no próprio celular, conversando com amigos. Então, a gente vai observar aí que é um tempo que está sendo malbaratado, uma tarefa que está sendo negligenciada e que mais à frente nós vamos sofrer com as consequências disso, que já estamos enxergando agora. Muitos jovens entregues ao mundo das drogas, muitos jovens buscando caminhos equivocados através da criminalidade, através da prostituição ou do suicídio. Hoje mesmo, no grupo de WhatsApp da Casa Espírita que a gente trabalha, uma irmã colocou ali uma mensagem que contava a história de uma jovem que com 15 anos havia se jogado do 8º andar de um prédio. E a mãe do amigo dela, quando soube daquilo dali, ficou preocupada. Meu Deus, 15 anos, qual o problema que uma jovem de 15 anos pode ter? E ela perguntou a seu filho, também tinha 15 anos, e ele disse, mãe, eu acho que talvez ela sentia falta de colo. Colo, meu filho? E ele foi explicar. É exatamente isso. Colo, mãe. A gente precisa de colo quando a gente faz uma coisa errada. A gente precisa de colo quando a gente não consegue se dar bem na prova. A gente precisa de colo numa infinidade de situações, quando a gente se frustra com um colega, quando a gente se depara com uma situação que a gente não entende, a gente precisa de colo. E vocês são esse colo para a gente. E ele dizia mais, vocês têm investido muito para que a gente tenha o melhor computador, para que a gente tenha a melhor roupa, que estude no melhor colégio e começa a nos cobrar resultados, porque o investimento é alto. Mas nós não somos máquinas. Não é porque o meu vizinho tira 10 que eu tenho que tirar 10 também. E aí foi interessante, porque isso era uma história que a gente não sabe se de fato aconteceu ou se foi uma parábola, digamos assim, uma história preparada ali para que as pessoas refletissem sobre o assunto. Mas, de imediato, uma trabalhadora de nossa casa mandou ali a mensagem dizendo, gente, ela ainda estava muito emocionada, ela disse, essa mensagem me tocou muito, porque ontem nós recebemos o grupo de pais, tem um grupo de pais da escola que o filho dela frequenta, que tem um grupo de WhatsApp, e ele disse que, então, uma das mães comentou que uma das coleguinhas de 10 anos de idade estava comentando que pensava, estava imaginando, criando a situação, porque ela estava com vontade de cortar os pulsos.
E aí ela disse, eu fiquei muito preocupada com isso. Nós, então, começamos a conversar uns com os outros e fomos até a escola para que a escola conversasse com a mãe dessa criança, para que eles vissem, resolvessem qual é o problema dela. A criança só tem 10 anos de idade. E a gente tem visto isso acontecer a todo instante. No Japão, no dia anterior ao retorno à escola, é o dia em que mais se comete suicídio no Japão. Jovens e crianças com 9, 10 anos de idade, por conta da exigência da cobrança tamanha com os resultados na escola. Então, Joana de Ângeles nos vai lembrar que, na verdade, o mais importante, o que nós de fato viemos realizar aqui, é o aprimoramento moral dos seres, é o aprimoramento moral de nós mesmos, e é dentro do lar, especificamente na afetividade, nos cuidados maternais e paternais, que aqueles seres que estão sendo ali confiados vão encontrar força e subsídio para se fortalecer e realizar as tarefas que precisa realizar. Joana nos diz, a vida incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. E aí eu faço uma pergunta. Nós vivenciamos, experienciamos aqui a família carnal para nos prepararmos à família universal. Mas como amar os irmãos de humanidade se nós nem conseguimos amar ainda aqueles que compartilham conosco o dia a dia dentro do lar? Essa é uma grande questão que nós devemos levar para casa, para as nossas reflexões. Se o objetivo divino é que a gente aprenda a se amar, amar ao próximo e amar a Deus, trabalhando assim na grande construção do seu reino, através da família universal, precisamos começar a trabalhar dentro do lar, nos ocupando da pequena tarefa que nós fomos convidados a realizar, porque só se capacita para grandes tarefas aquele que se responsabiliza e dá conta das pequenas. Só para a gente encerrar aqui, eu gostaria de ler uma mensagem, uma reflexiva do Espírito Marta, a mentora espiritual do Frederico Menezes, que fala exatamente sobre a importância da família e, especialmente, desses elementos que nós encontramos dentro do lar. Teus familiares, diz ela, almas que te acompanham em sua generalidade nas várias estradas da evolução, teus familiares buscam-te as fontes generosas do teu coração. Muitas vezes, de forma agressiva e desagradável, são os desamados de ontem, rogando a luz da paciência em teu íntimo, a fim de reencontrarem o benefício do equilíbrio. São os esquecidos do passado que voltam sob forte anseio de se sentirem dignos de ti e do teu amor, estabelecendo clima de possessividade e exigências múltiplas, pedindo-te então a bênção do sublime entendimento, para que voltem a enxergar a luz da felicidade por tua lembrança amiga. São os enfermos da alma que conheceste nas noites de quedas e ilusões, nos mundos dos desvarios e da loucura, recorrendo aos teus avanços de hoje, para que venham a sair das formas de dor em que jazem. São eles os antigos desafetos que minguaram as portas do teu coração, rogando amor e paz, e só encontraram desprezo e frieza. Nos dias atuais, perfuram tua sensibilidade com o fogo da irritação e com o açoite de todas as acusações, exigindo-te perdão e paciência,
para que possam vislumbrar uma saída para ares mais rarefeitos, onde o ódio e o rancor não vivem. Ama-os a todos, pois representam portas abertas para a tua própria felicidade, transmitindo-lhes os teus mais nobres sentimentos, exemplificando nas lutas e no sacrifício. Estenderás mãos abençoadas que os guiarão a universos mais felizes em plenitudes de vida. Ama-os hoje, agora, porque o teu passado fala do tempo perdido e o futuro acena-te com a felicidade há muito sonhada. A hora é esta, o momento é este, enquanto com eles estás a caminho. Muita paz.